Bom dia, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está aí vendo esse vídeo, Deus abençoe. Veja o vídeo até o final. Deus, Ele é bom e é poderoso e vai dar a sua vitória. Vai dar o que você estiver precisando, o que você estiver pedindo. E espere com paciência no Senhor, que Ele está ouvindo o teu clamor e Ele vai te dar a tua vitória, a tua bênção. Em nome de Jesus. E em cima dessa palavra que eu falei, nós vamos ler agora. Em nome de Jesus. Salmos 40. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 40 diz aqui para nós. Vamos ler. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu, e Ele se inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Essa promessa do Senhor que nos fala aqui é poderosa. Se nós esperar no Senhor, Ele vai se inclinar, Ele vai se inclinar para nós e vai ouvir o nosso clamor. Mas você tem que falar com voz alta, não é só bi, 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 bi. Não, bem baixinho não. Você tem que clamar. Clamar é falar em voz alta. Clamar é você falar no alto tom. E quando você clama, quando você não aceita a derrota, quando você não aceita o mal na sua vida, você clama, você ora, você pede, você insiste, e Deus, Ele ouve, e Ele vai nos abençoando, Ele vai nos capacitando, Ele vai gostando desse clamor. Que tem pessoas que, por não conhecer a palavra, e fala coisas que não deve. Quando nós falamos alto, quando nós abrimos a nossa boca, falamos, clamamos em voz alta, aí aquelas pessoas não entendem, esses que estão ficando é louco, que Deus não é moco, Deus não é isso, Deus não é aquilo. Claro que Deus não é moco. Deus, ele nunca vai ser moco, ele nunca é moco. Mas uma coisa que ele se agrada, quando você não aceita o mal na sua vida, quando você não aceita a derrota na sua vida, quando você passa a fazer um clamor a Deus, Ele vem e Ele escuta. Não é porque Ele seja moco, não é porque Ele seja surdo, não. É porque Ele se agrada do clamor de umas pessoas que reconhecem Deus, que reconhecem que existe um Deus, que tudo pode fazer. Isso é agradável a Deus quando você crê, confia, isso é agradável a Deus. E quando você clama com fé, isso é agradável a Deus. E por isso que nós estamos aqui, clamando, orando com fé, para que Deus, Ele venha se inclinar para nós, para que Deus venha ouvir o nosso clamor. É por isso que isso tem feito com que o inimigo se estribuche. Pode deixar ele se estribuchar, pode deixar ele se manifestar, porque nós não podemos aceitar é o mal. Quando você se revolta contra o mal, a tendência do mal é se revoltar, se manifestar. Mas quando você espera com paciência no Senhor, quando você insiste assim na sua oração e fica suportando, fica ali resistindo, aí o mal vai fugindo. As mazelas do inimigo vai fugindo, vai caindo por terra e Deus vai te abençoando. E nessa palavra aqui, que não é minha, mas é do Senhor, que nos deixou para nos orientar nos dias de hoje, para que nós venhamos
crer, acreditar que Ele está com seus ouvidos bem atentos à oração do seu justo nessa terra. O que você tem procurado? Eu faço uma pergunta. O que você tem procurado para poder encontrar Deus? Deus, Ele está na palavra. Começa aqui, na palavra. Não adianta você seguir outro caminho. Começa aqui, na palavra. E na palavra onde nós encontramos o poder. É na palavra onde nós encontramos a força. Na palavra nós encontramos o alimento espiritual para nossa alma que nós precisamos. Mas eu faço outra pergunta para você. Você que está ouvindo esse vídeo, que você está vendo esse vídeo. A quem você tem clamado? Por quem você tem esperado? O Senhor manda que nós que esperamos nele, no Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso príncipe, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Você quer mais do que isso? Então está na hora de você procurar esse verdadeiro caminho. O caminho, como a Bíblia diz, é Jesus. Não existe outro atalho. O caminho para chegar a Deus só é Jesus. Não coloque atalho para chegar a Deus, porque tem vários atalhos para que você venha desviar da sua fé, venha desviar do caminho. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem outro. Não é por João, não é por Maria, não é por guia nenhum nessa terra. Só é Jesus. Jesus, o príncipe da paz. Não adianta você procurar um atalho. Não adianta você querer chegar a Deus por Maria. Não adianta você chegar a Deus por João ou por os discípulos que são santos, já morreram, estão esperando a ressurreição. Só tem um que ressuscitou, que é Jesus. E Ele está escutando o nosso clamor. Ele está escutando a nossa oração. E se você clamar com fé, se você esperar com fé no Senhor, Ele vai escutar você também. Ele vai escutar você também. Porque a promessa: todo aquele que me invocar será salvo. Todo aquele que me buscar encontrará. Se você buscar o Senhor, qualquer hora, qualquer dia, você vai encontrar Ele. Mas o que está precisando para que você encontre Ele? Uma renúncia. Essa renúncia é dos seus costumes carnais, que o mundo já tem te ensinado muitas coisas erradas. Esses costumes carnais, quase todos eu provei e não vi futuro nenhum. Eu não vi bênção nenhum chegar na minha vida quando eu queria satisfazer a minha carne, os meus próprios pensamentos. Nós temos que pensar os pensamentos de Deus, nós temos que buscar por Deus, porque é Ele que faz nós ser forte, é Ele que faz nós vencer, é Ele que faz tirar da nossa mente todas as vontades carnais. O Espírito Santo, se você buscar pelo Espírito Santo, se você buscar pela presença de Deus, você não tem outra coisa para fazer. Você vai colocar na sua mente, no seu coração, que não há coisa melhor do que buscar a presença de Deus. E assim eu decidi, há mais de 23 anos atrás, a buscar pela presença de Deus. E não foi agora, quer dizer, não é agora que eu vou desistir. Já faz 23 anos que eu busco pela presença de Deus. E cada vez que eu busco, eu sinto mais prazer. Cada vez que eu busco pela presença de Deus, eu busco mais gozo, porque Deus, Ele nos dá o Espírito Santo, a paz, o consolo, porque é promessa quando Jesus foi subindo ao céu, que Ele ia subir. Ele subiu e deixou uma ordem para os discípulos: olha, nessa nuvem que você está vendo eu subindo, você vai ver eu descendo. Quer dizer, Ele fez uma promessa de vir nos buscar, mas Ele deixou essa promessa: o Consolador, o Espírito Santo, vai ficar convosco. E o Espírito Santo está nessa terra. Por que não acontecem outras coisas mais graves aqui na terra? Porque Deus está no controle. E o Espírito Santo está aqui, nessa terra.
que tem um injusto ainda que clama por Deus. Ainda tem homem de Deus e mulher de Deus nessa terra que ainda clama por Deus. Por isso que Deus não tirou a igreja ainda, porque Deus ainda precisa do seu justo para fazer o seu id, para orar uns pelos outros, para orar pela essa nação perdida, para orar pelas essas nações que estão aí em guerra espiritual, numa guerra fria também. Tudo a armação do inimigo, porque ele está derrotado, ele está fracassado. E ele, enquanto não ser jogado no inferno de uma vez, os seus diabos, os seus demônios, ele vai continuar tentando, que ele é o trabalho dele. Mas a Bíblia diz que nós não podemos dar lugar a ele. A Bíblia diz que nós não podemos dar lugar aos espíritos imundos. E começa dando lugar nas obras carnal, nas obras que não tem nada a ver com a parte de Deus. Porque o inimigo tem iludido muitos neste mundo, oferecendo os seus pratos que aparentemente você vê que é bonito, é lindo, mas o final é morte, é condenação. E às vezes a pessoa fica vendo assim, mas como é que essa pessoa nas trevas pensa que tá tudo maravilha, tudo tá dando certo? É porque eu vou explicar. Porque no mundo jaz do maligno. E o inimigo ele não vai se revelar para essas pessoas que estão nas trevas, para eles não temer a Deus, para eles perceber que tudo ali, Deus está no controle da vida dele assim. Mas o inimigo ele não se apresenta para essas pessoas que estão no mundo. Ele se apresenta como uma pessoa que já morreu. Ele se apresenta como uma pessoa que já desceu a cova, para dizer que é uma pessoa boa, para dizer que aquilo é bom. Mas ele não vai se revelar para as pessoas que estão na luz. Por quê? Porque Deus já tirou a capa. Deus já tirou a capa e mostrou para esse homem, para essa mulher que está na luz, como o inimigo é sujo, que ele é malicioso, que ele é astuto, e as astutas dele já tem levado muito para o inferno, para a condenação. E quem está no mundo não vê isso. É por isso que nós temos que orar. Eu oro todo dia. Eu oro dia e noite pela minha igreja, pelos meus irmãos. Eu oro pelos aqueles que me pedem oração, porque eles reconhecem que existe um Deus. Eles reconhecem, só não tem força para se chegar a Deus. Mas quando a pessoa ela vê na sua vida a diferença, ela pede oração a você. Então comece desde já a buscar por essa presença santa do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, porque vai chegar pessoas para você, aí você vai ter poder de ajudar essa pessoa em oração, você vai ter poder de ver as coisas erradas que o inimigo está enganando a sua casa, a sua família e todos que lhe rodeiam, porque o inimigo ele nunca vai se mostrar que é ruim, ele vem, se for possível, com um sapatinho de algodão para poder enganar, para poder querer se infiltrar para fazer a derrota dele. Mas eu digo para você, não dê crédito, vigie, peça a Deus visão de águia, peça a Deus uma visão maior que ele vai lhe dar, para que você venha ver as obras erradas, as obras contrárias que o inimigo faz, que ele chega nem se apresentando, ele fica fingindo, usando pessoas que é boa, dizendo que é bom para lhe enganar, mas não são amigos seus. Que está por trás de tudo isso é o Satanás, os seus espíritos imundos, para poder enganar, poder levar você para a falência, para a derrota, para aparecer. Mas Jesus ele disse aqui na sua palavra, que aquele que crê em mim, que ainda que estiver morto, ele viverá. Quer dizer, se a pessoa morreu na presença de Deus, ele desceu lá para a cova, ele vai viver. Jesus ele promete isso. Ainda que esteja morto, viverá. Porque ele, uma pessoa que morreu crente, uma pessoa que morreu fiel a Deus, ele vai viver para a eternidade com Jesus. Mas aqueles que morreram também sem Jesus, aqueles que morreram também sem Cristo, eles vão passar pelo dano da segunda morte, que é o inferno. Eu não desejo isso para ninguém. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe tudo que você fazer, que seja os planos de Deus, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe os teus planos, que Deus abençoe os teus sentimentos,
Que Deus abençoe todo o seu ser para a glória dele, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, veja se você está agradando a Deus. Eu não posso ver como Deus vê, mas Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo o que você está praticando, e é só Ele que pode lhe julgar. Eu estou aqui como um servo de Deus para poder te orientar, para poder dar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra que salva, uma palavra que liberta, para que você venha buscar mais pelo poder de Deus e pela salvação que Jesus deu lá na cruz do Calvário por todos nós. Que é só Ele que pode ver o que você está praticando, o que você está fazendo de errado. Mas se volte para Deus, busque por Deus, porque Ele é fiel. Ele prometeu que através daquele sacrifício da cruz foi para perdoar todos os pecadores, o maior que seja pecador, o mais desgraçado. Deus, Ele quer salvar. Não considere um nada, não se considere um Zé Ninguém, um Zé à esquerda, porque Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele te quer salvo, porque Ele não se agrada na morte de ninguém. Amém? Deus abençoe a todos do canal GS Divulgações, que Deus abençoe e passe para mais alguém, se for preciso. Se você gostou desse vídeo, passe para mais alguém. Deus abençoe, amém. Deus venha continuar te abençoando, em nome de Jesus. Glória a Deus.